Olá, seja bem-vindo à capacitação de viagem de transferência parte 2 do módulo SIGA TMS do Proteus. Serviços de negociação de transferência. Através do serviço de negociação de transferência, é possível definir o serviço de transporte do documento de transporte a ser gerado no cálculo do frete. Para as transportadoras que possuem diversas filiais e a primeira movimentação da carga costuma ser uma viagem de transferência, é bastante comum que o serviço de negociação seja configurado como 2, transporte. Contrato de clientes. Para gerarmos um documento de transporte, cujo serviço de transporte seja 2, transferência, é necessário que exista pelo menos um serviço de negociação de transferência configurado no contrato do cliente devedor. No exemplo abaixo, o cliente SP0013 tem o serviço 017 configurado como transferência no seu contrato. Geração de documento de transporte. Além dos cadastros necessários já apresentados, para gerarmos um documento de transporte que esteja apto para trafegar pela malha de transferência, temos alguns pontos importantes para frisar. Filial de origem. Refere-se à filial de origem onde o documento de transporte será emitido e é o ponto inicial do processo de transferência. A filial de origem deve estar cadastrada na estrutura de regiões. Filial de origem, regiões atendidas por ela. Cliente remetente. Quando o módulo do TMS está habilitado, ao cadastrarmos um cliente, é obrigatório o preenchimento do campo Reg Cliente. Este campo é de vital importância para o processo de transferência, pois é a partir da região preenchida neste campo que o sistema efetuará a busca na estrutura de regiões da filial que atende a esta região. No exemplo abaixo, o cliente remetente é atendido pela filial São Paulo. A região do cliente é o Q50308. Na estrutura de regiões, a região Q50308 tem uma região superior, filial São Paulo. Esta é a filial que atende a esta região. Filial de destino. Refere-se à filial de destino para onde o documento de transporte será transferido e é o ponto final do processo de transferência. A filial de destino deve estar cadastrada na estrutura de regiões. Filial 02 atende as regiões de Curitiba e São José dos Pinhais. Cliente destinatário. Quando o módulo do TMS está habilitado, ao cadastrarmos um cliente, é obrigatório o preenchimento do campo Reg Cliente. Este campo é de vital importância para o processo de transferência, pois é a partir da região preenchida neste campo que o sistema efetuará a busca na estrutura de regiões da filial que atende a esta região. No exemplo abaixo, o cliente destinatário é atendido pela filial 2 Curitiba. Região do cliente I06902. Na estrutura de regiões, a região I06902 tem uma região superior, que é a filial 02. Na rotina entrada documento cliente, conectados numa filial de origem, devemos efetuar a entrada dos dados do documento do cliente, selecionando o remetente, o destinatário e o devedor do frete. Um campo de extrema importância é o Serve-Transp, pois nele indicamos para qual tipo de viagem o documento de transporte será inicialmente direcionado. Se o campo Serve-Transp estiver preenchido com 2, o documento de transporte será liberado para uma viagem de transferência. E se estiver preenchido com 3, o documento de transporte será liberado para uma viagem de entrega. Os campos Serve-Transp e Tipo Transp são utilizados como filtro na busca dos serviços de negociação do contrato do cliente devedor. Neste exemplo, só havia o serviço 17 de transferência e, por isso, ao digitar o Serve-Transp 2 e o Tipo Transp 1, o sistema gatilhou automaticamente este código. Se houvessem vários, o sistema traria uma caixinha para a escolha do usuário.
Quando preenchemos o remetente e o destinatário, o sistema atualiza automaticamente os campos relativos às regiões de origem, destino e cálculo, a partir do campo região cliente que está preenchido no cadastro de clientes. Em relação à obtenção da filial de destino, o sistema utiliza o código da região de cálculo para efetuar a pesquisa na estrutura de regiões. Quando existe uma região superior para o código da região de cálculo e ela é uma filial, o sistema assume essa filial como sendo a filial de destino daquele documento de transporte. Quando não existe uma região superior que seja uma filial, o sistema assume a própria filial de origem como filial de destino. Após salvar os dados da nota e calcular o lote, o sistema gerará o documento de transporte e deveremos observar as seguintes informações. Fio docto indica a filial de origem emitente do documento de transporte. Fio destino indica a filial responsável pela entrega da mercadoria no destinatário. Na aba Serviço, é possível identificar o serviço de transporte original deste documento. Serviço de transporte. Minutinho Bits e Bytes. Para todo documento de transporte gerado, o sistema cria um registro na tabela chamada DUD Movimento de Viagem. Esta tabela é atualizada em diversos momentos, como por exemplo, quando um documento entra numa viagem ou quando é apontada a chegada de viagem. Observe que também existe o campo Serviço de Transporte DUD-CTMS para indicar o serviço de transporte atual do documento. A cada nova linha da tabela DUD, o conteúdo deste campo pode mudar. Manutenção de transporte. Na rotina Manutenção de Documentos, TMSA 500, existe a opção que se chama Manutenção de Transporte, que permite trocar o serviço de transporte e o tipo de transporte de um documento de transporte. No exemplo abaixo, o documento 1942 foi gerado com o serviço de transporte 3, entrega, e foi possível alterar para 2, transporte ou transferência. Minutinho Bits e Bytes. Esta rotina altera somente o campo DUD ser TMS e o campo DT6 ser TMS permanece inalterado, ou seja, os dados do documento de transporte não são alterados, mas o dado da tabela DUD Movimento de Viagem é atualizado para a viagem recente. Simulação no TMS. Acessaremos agora o módulo TMS na rotina de contrato de clientes. Buscaremos o nosso cliente SP0013 para exemplo. Cliente SP0013. Na negociação 01 genérico, existe o serviço 17, fracionado, conhecimento, transferência rodoviário. Essa é apenas uma ajuda para a visualização do nome do serviço e a tabela de frete que será utilizada. Agora acessaremos a rotina Entrada Documento Cliente e incluiremos um documento deste cliente. O lote, o remetente, o destinatário. Este destinatário se localiza na região Curitiba. O devedor do frete, o serviço de transporte 2, o tipo de transporte 1 e o sistema gatilhou automaticamente o serviço de transferência porque ele é o único deste contrato.
Salvando a nota. Aliás, vamos observar os campos de região. Região origem, Q50308, atendido pela filial 01 São Paulo. Região de destino e de cálculo, Curitiba, que é atendida pela filial 02. Vamos calcular o frete. E visualizar o documento de transporte 1948. Outras ações, Docum. Temos aqui a filial de origem, MSP01, a filial de destino, MSP02, e na aba de serviço, o tipo de serviço 2. Vamos fazer um segundo teste. Vou fazer uma cópia desse lote. Alterar o número da nota. E o serviço de transporte, vou escolher o 3. O sistema também gatilhou o serviço 16, conhecimento, entrega rodoviário, porque ele era o único do contrato deste cliente. Salvando. Calculando o frete. Ao visualizar o documento, outras ações, Docum. Nós temos a filial de origem, MSP01, a filial de destino, MSP02, porque é a filial que atende a região de Curitiba, mas o serviço é o 3. Portanto, esse documento está apto para ser colocado numa viagem de entrega, inicialmente. Vamos agora passar para a rotina manutenção de documentos, visualizando o documento 1949. Esse documento foi gerado com o serviço de transporte 3, entrega, mas através da rotina manutenção de documentos, outras ações, manutenção de transporte, podemos efetuar a alteração para o serviço de transporte 2. A partir deste momento, este documento está apto para ser colocado numa viagem de transferência.